Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo das Pílulas de Saúde. Hoje eu estou trazendo para vocês um assunto que eu acho que vai ser absolutamente importante a todos vocês. Eu vou falar um pouco sobre inflamação. Você lembra a última vez que você sofreu um corte no seu corpo ou então teve uma reação alérgica? Tenta lembrar nesse momento como é que estava o seu braço ou a sua perna machucado. Possivelmente você vai lembrar que estava vermelho, que estava inchado, que estava doendo e que estava quente o local. Essas são as características que acontecem numa inflamação aguda. Isso normalmente a gente acrescenta um it nessa denominação. Então, por exemplo, quando falamos é uma inflamação na garganta, é uma amidalite, é uma inflamação na pele, a gente chama de dermatite. E ok, essa inflamação ela ocorre para te ajudar, para melhorar. Se não inflamasse, que a inflamação significa que algumas células da defesa do teu corpo chegam lá naquele tecido que está com um problema e vão te ajudar naquele momento agudo. Só que o grande problema, pessoal, é a inflamação crônica. E isso vem sendo um dos tópicos mais debatidos na medicina nos últimos tempos. A inflamação crônica é como se fosse uma chama acesa dentro do teu corpo. Pior de tudo, muitas vezes você nem percebe, porque você não tem aquela sensação de algo que está inchado, quente, vermelho ou doendo. Um exemplo é o quadro metabólico ligado à obesidade. O indivíduo está feliz, tranquilo, achando que está tudo muito bem com ele, só que dentro dele tem uma chama super acesa, levando a vários outros problemas. Você lembra quando a gente conversou na última pílula sobre o colesterol? Às vezes você tem um colesterol com um nível baixo, mas você tem muita inflamação no teu corpo, então essa inflamação funciona como se fosse uma chama acesa, fazendo com que esse colesterol ele grude nas paredes dos seus vasos. Por outras vezes, você pode ter um colesterol alto, mas não tem muita inflamação, e esse colesterol ele passa tranquilo pelos teus vasos sem formar placas. É o que acontece muitas vezes, você fala, puxa, na minha família eu não tinha ninguém com um quadro de infarto e de repente eu estou agora com o nível de colesterol mesmo baixo, eu estou formando algumas alterações. O meu médico falou que eu tenho algumas placas aqui na região do pescoço, na carótida, por exemplo. Pois é, isso podem ser sinais inflamatórios, marcadores inflamatórios que são invisíveis e você não consegue nem ver. Hoje, nós conseguimos pedir no consultório alguma dessas substâncias, como por exemplo a proteína C reativa, um marcador que a gente pode pedir, dosar no teu sangue, e se isso estiver alto, isso significa que esse mecanismo interno, que é invisível para você, ele está funcionando e está ativo e está machucando você de certa forma. Então veja, alguns pesquisadores vêm associando isso com o envelhecimento. Então chamam isso de inflammaging, que é eu inflamo porque eu envelheço ou eu envelheço porque eu inflamo. Na verdade, talvez um pouco de cada uma dessas coisas. Mas com o passar do tempo, o nosso corpo vai tendo uma tendência maior a aumentar a inflamação, a aumentar a oxidação, como eu falei na pílula anterior, que é o enferrujar aí do teu organismo, né? Então essa oxidação ela afeta várias partes, mas vai afetar, por exemplo, a gente vem conversando sobre a questão dos vasos que podem entupir. Então eles entopem não só por causa do colesterol, eles entopem porque tem inflamação, porque tem oxidação, entre outras coisas. No teu cérebro, por exemplo, essa inflamação pode fazendo com que o teu grau de problemas cerebrais e associados aos quadros neuropsiquiátricos aumentem. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer nesse cérebro inflamado é fazer uma conexão maior com o esquecimento e futuramente com a demência. Portanto, peça para o seu profissional de saúde, peça para o seu médico que cheque esses marcadores inflamatórios. Essa é uma das informações mais preciosas que a gente pode ter nessa conexão de físico, de mente e de espírito. Nós vamos continuar falando sobre essa parte do físico nas próximas pílulas, e espero te encontrar por lá. Até lá!